A diretoria do Fluminense já definiu seus alvos no mercado visando 2023. Informação do jornalista Vitor Lessa, a gente vai trazer aqui direitinho para vocês, informação completa. Vamos debater, né, se o planejamento do Fluminense está indo para um caminho correto ou não, tá? E vamos falar aí de alguns nomes, né, que podem se encaixar, né, nessas situações que o Fluminense monitora e busca visando 2023, tá certo? Só antes da gente começar a falar disso tudo, eu quero pedir o seu like, tá? É muito importante que você dê o joinha nesse vídeo aqui embaixo, tá? Aperta o botão do joinha embaixo do vídeo, dá uma moral absurda pra gente que produz conteúdo no YouTube diariamente, tá? Para deixar você tricolor muito bem informado. Então, conto com essa sua ajuda, conto com esse seu apoio e sua moral. Valeu? Vamos lá, galera, vamos começar, né? A informação essa dá conta de que a diretoria tricolor já definiu seus alvos no mercado, tá? Já definiu quais posições são as mais carentes no elenco do Fluminense para 2023, onde o Fluminense precisa de reforço. Claro que a lateral esquerda, né, acho que a gente não precisava nem falar, é uma delas, né? É a principal posição, acho que assim, todo o tricolor vai dizer que a lateral esquerda é um problema para o Fluminense. E se a gente voltar lá atrás, lá no lançamento da candidatura do Mário Bittencourt, nesse evento ele falou, né, de 3 a 4 reforços pontuais para 2023. E a notícia do Vitor Lessa vai mais ou menos nessa linha mesmo, tá? Ele diz que o Fluminense tem como prioridade lateral esquerda, ponta e volante, que são consideradas carências do elenco. Só que, no momento, a prioridade tricolor são as renovações de contrato, né? Você tem vários jogadores do Fluminense aí com contratos em aberto, né? Você tem a situação do Manuel e do David Braz, por exemplo, que tem contrato se encerrando em abril de 2023. O Fluminense já fez proposta de renovação por eles. Tem a situação do Ganso também, que deve renovar, né? Tem um contrato até o final do ano que vem. Germancano, numa situação parecida. O Fluminense deve alongar o contrato desses jogadores aí. A prioridade nesse primeiro momento é essa, né? Renovações de contratos de quem já está aqui. Tem a situação do Natan também, né? Meia, o Fluminense quer manter ele por empréstimo, né? Não vai comprar ele do Atlético Mineiro, mas é uma negociação complicada e difícil. E eu já falei aqui em outros momentos, né? Eu não faria esse movimento. Acho que o Natan ganha muito para o que ele produz. O Natan ganha cerca de 500 mil reais aí, e eu acho que não vale a pena para o Fluminense tentar manter um jogador com um custo-benefício tão ruim quanto o do Natan, né? É a maneira que eu enxergo. Mas, voltando, os alvos, né, as prioridades são lateral esquerda, volante e ponta. Vitor Lessa também falou, né, que os jogadores em específico, né, que vão ser contratados, né, que o Fluminense vai buscar a contratação, os contatos devem ser intensificados no próximo final de semana, provavelmente, né? Porque o Fluminense ainda está definindo esses alvos e tem essas renovações de contrato como prioridade. Muito se falou sobre a situação do Reinaldo, né? O Reinaldo já saiu do São Paulo, já está tudo certo, já se despediu, o São Paulo já fez homenagem a ele, tudo certo. O Reinaldo está sem clube. E teve, né? Rolou uma polêmica aí, porque a filha do Rogério Ceni postou um story se despedindo do Reinaldo e falou que ele desejou muita sorte a ele no Clube das Laranjeiras, né? A tendência, sim, é que o Reinaldo seja esse nome para a lateral esquerda do Fluminense, tá? A gente sabe que o Juninho Capixaba está aí se aproximando do Bragantino, não deve fechar com o Fluminense, que era o outro alvo tricolor no mercado, então a diretoria do Fluminense deve sim, tá, fazer esse movimento pelo Reinaldo, mas vai, enfim, a notícia do Vitor Lessa diz que até o próximo final de semana, daqui a 2 dias, em 3 dias, o Fluminense vai definir certinho quais são os jogadores prioridade para cada posição, para daí sim, né, começar as propostas, tá? Vamos lá, antes disso tudo, minha primeira cornetada aqui, né? O Mário Bittencourt falou em 3 a 4 reforços, tá? Acho que assim, se a gente pensar em time titular, eu vou concordar. Em time titular, lateral esquerdo, essencial. Um segundo volante, eu acho que a gente precisa muito, tá? Eu não consigo ainda confiar 100% no Martinelli para ser a nossa única opção, já que o reserva, que é o Iago, estava jogando como titular. Um ponta, eu acho que o Fluminense de fato precisa. E eu botaria um goleiro nessa equação aí. Eu tentaria sim trazer um goleiro. A gente tem um Fábio já oscilando bastante por conta da idade, beleza que deve renovar o contrato, teve aquela questão do gatilho, que ele atingiu um número de jogos, deve ficar mais uma temporada no Fluminense. Marcos Felipe também não vejo pronto para assumir essa responsabilidade. Já falei, eu acho que o melhor cenário do Marcos Felipe era conseguir estender o contrato dele e emprestar ele para algum time de Série A em 2023 que ele tenha a sequência que ele jogue. Eu acho que vai ser muito importante para a carreira dele, mas não vejo ele pronto para um Fluminense, né, que briga na parte de cima da tabela, que vai disputar uma Libertadores, ter o Marcos Felipe ainda. E eu não confio, eu ainda não acho que seja o ideal. Então eu traria esses 4 jogadores, nessas 4 posições, para o time titular. Mas se a gente pensar a nível de elenco, rapaziada, tem mais jogador que precisa vir.
O Fluminense não tem um lateral direito reserva. O Calegari não parecia ter muita confiança do Diniz, de repente voltou como titular na lateral esquerda. Né? A gente tem um Samuel Xavier bem como titular. Na própria lateral esquerda, você vai ter o Cristiano no elenco? Vai. Mas o Cristiano, cara, para mim é nítido, tá? É fato público notório, como o Mário Bittencourt gosta de falar, que o Diniz não confia nele. Testou todo mundo antes dele na posição. Então, assim, eu ainda traria um lateral esquerdo para reserva. Eu traria um zagueiro reserva. Porque a gente tem Nino, Manuel, David Braz, David Duarte. Certo? Tô esquecendo de alguém? Acho que não. Tem esses 4 zagueiros. Matheus Ferrari sair, Luan Freitas ainda não conseguiu engatar. Eu acho que pelo menos um zagueiro para reserva a gente precisa ter para ter esses 5, até porque a gente sabe que, por exemplo, o David Duarte é um cara que sofre muito com lesões, né? Esse ano, por exemplo, ele não teve sequência praticamente porque toda hora ele se machucava. Então acho que a gente tem que ter pelo menos 5 zagueiros confiáveis no elenco, né? Para você, em caso de necessidade. Então eu ainda buscaria um zagueiro para reserva, um zagueiro assim que tenha potencial, aquele zagueiro que você vê uma evolução. Como foi a chegada do Nino em 2019? Eu buscaria um zagueiro nesse perfil. Uma aposta com potencial de curva de evolução. Eu buscaria um jogador para essa posição. Segundo volante, titular, acho que a gente precisa, beleza. Aí ficaria com o Martinelli e Iago de opções, eu acho que ficaria bem. Primeiro volante, o André ficando, você tem o André, o Felipe Melo vai ficar, não adianta, ele vai ficar, tem contrato. É uma opção ali, você tem o Alexandre, você tem 3 jogadores úteis ali para a posição. Meio campo, acho que o Fluminense precisa de um meia para revezar com o Ganso, para disputar a posição com o Ganso, e um substituto para o John Arias, um jogador para disputar essa vaga ali com o John Arias. Um meia mais ponta, é como se fosse o coadjuvante ali no meio campo, né? Não é aquele 10 clássico que organiza, mas é um cara com a característica do John Arias, né? De trazendo da ponta para dentro uma capacidade de criar. E 2 pontas, né? Um para ser titular e um para ser reserva, porque a gente não tem. A gente não tem, eu não vejo ninguém na base em condições de subir, tá? Marrone não ganha sequência também, não mostrou que veio. O William Bigode já nem relacionado estava sendo nos últimos jogos, não sei como é que vai ser a situação dele para a próxima temporada. Você tem um Caio Paulista ali, como é que vai ser a utilização dele? O Diniz enxerga ele como lateral, enxerga como atacante. Isso tem que ser pensado. Então, assim, a nível do elenco, acho que o Fluminense tem que fazer mais do que essas 3 a 4 contratações. Para time titular, eu acho que é isso, é manter a espinha dorsal, manter ali Samuel Xavier, Nino Manuel, André, Ganso, Soares, Cano. Acho que essa espinha dorsal aí é muito boa. E a gente trazendo os reforços certos para essas posições, o Fluminense de fato muda de nível. Tá? Vamos aguardar aí. Vitor Lessa falou que até o próximo final de semana os alvos devem começar a ser definidos para o Fluminense fazer proposta. Ele disse que o Fluminense fez algumas sondagens já, mas proposta efetivamente vai esperar essa definição certinha dos alvos. Tem essa tendência muito forte do Reinaldo ser esse lateral esquerdo, ser a primeira contratação do Fluminense. A gente vai aguardar aí. Eu já falei em outros vídeos, né? Eu acho que assim, o Reinaldo não é uma contratação que vai ser unanimidade na torcida, longe disso, mas eu não acho que ele é esse horror todo que alguns estão pintando. Vamos ver como é que vai estar a questão mental de motivação do Reinaldo e questão física mesmo, né? Por ele já ter uma idade mais avançada. Mas tecnicamente falando, o Reinaldo é um jogador que agregaria ao Fluminense. O cara que teve um lateral esquerdo, teve 16 participações em gol na temporada. Isso é muito relevante, tá? Isso é um número muito relevante, tá certo? Eu enxergo dessa maneira. Para time titular, de fato, 3 contratações. Mas para elenco, e a gente precisa de elenco, vai disputar novamente 3 competições, a gente vai precisar de elenco, a gente vai precisar de mais contratações, mais reforços para aumentar essa profundidade, até para a gente não chegar no final do ano que vem e continuar com o discurso que a gente teve esse ano, de o elenco é fraco, o Fernando Diniz não tinha opções no banco de reservas para olhar e mexer no time. Então, assim, acho que a gente também tem que reforçar o elenco, além do time titular, que para mim tem carências nítidas e o Fluminense parece estar concordando, né, por essa notícia do Vitor Lessa, tá certo? Essa, meus amigos, é a minha maneira de enxergar. Eu quero saber de vocês. Corre aí nos comentários, solta a voz pra gente. Quais são as posições mais carentes para o Fluminense se reforçar visando 2023? Vai no comentário aí, solta a voz. Quando você chegar lá, você vai ver um comentário fixado, que é o link, tá? Da vitrine da Central, lá na Centauro, onde a gente separou todos os produtos do Fluminense que estão em promoção nesse mês de novembro, mês de muitas promoções, para você comprar aí, né, seus produtos do Fluminense com o melhor preço possível. Tem o nosso cupom de desconto Central 10, que te dá 10% de desconto. Então aí, só coisa boa, corre lá, não marca bobeira. Valeu? E antes de finalizar esse vídeo, fica o convite. Hoje, 8 horas da noite, a gente vai estar começando o nosso programa Central no Mercado. De segunda a sexta, 8 da noite, a gente vai estar ao vivo aqui no YouTube, tá? De segunda a sexta, exceto no dia do Jogo do Brasil. Mas, fora isso, de segunda a sexta, a gente vai estar ao vivo
às 8 da noite aqui no YouTube para comentar bastante todas as especulações do mercado da bola, as especulações do Fluminense, dos outros times, para a gente comparar como é que vai estar esse nível aí, né? Os outros times estão melhorando, estão regredindo. Enfim, muito conteúdo diário aqui na Central para a gente ficar por dentro do mercado da bola tricolor, tá certo? Valeu, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo